Bom, continuando então as minhas reflexões sobre o texto A Economia Moral da Multidão Inglesa no século XVIII, do Edward Palmer Thompson. É, a partir da página 168, ele começa a analisar as táticas utilizadas por essa multidão, né, pelo grupo de pessoas revoltadas, é, nesses tais motins da fome, que agora não são mais motins da fome, são rebeliões populares. Né? Veja, eles sempre não deixam os cereais saírem, interrompem, né, o transporte desses cereais, também eles atacam muito os moinhos, né? Ele vai apontar que os padeiros são sempre preservados. Por quê? Porque o padeiro é aquela pessoa que você tem contato dia a dia, né? E o padeiro diz a mesma coisa que eu diria hoje, né? A culpa é do moleiro, do moinho, do atravessador e do produtor que subiram os preços, né? E aí o Thompson levanta essa hipótese, olha, e também essas pessoas, né, na sua maioria mulheres, tinham contato cotidiano com o padeiro, né? Proximidade, normalmente eram amigos e então eles percebiam o culpado, né, o quem estava fraudando as relações econômicas da economia moral, como ou o cara do moinho, ou o proprietário, né, ou o fazendeiro, ou o atravessador, né? Então, esses aí que são vistos sempre como culpados. E a ideia era ir até o local, né? Essa multidão vai até o local, exige o cumprimento das regras morais, né? Desse direito costumeiro da comunidade, e só a destruição, né? Como punição caso eles não cumpram, né? E na maior parte das vezes eles conseguem, né? Eles conseguem que o preço, né, o preço justo, essa relação seja cumprida, né? Bom, tô vendo aqui o que mais que tá faltando. Ah, tá aqui a parte do padeiro, na 175, né? Assim, isso mostra por que é importante perceber que tem uma estratégia que se repete, que tem culpados, né? Tem grupos que são vistos como os culpados por não estarem cumprindo essas relações, né, do que é justo, do bem viver comum da comunidade, também se repetem. Perceber isso mostra como são movimentos racionais, organizados, e não uma turba enfurecida, né? Uma rebelião pela fome, uma coisa instintiva, sair quebrando. Não, né? Era organizado, era comandado por mulheres. Isso tem mais uma questão colocada, né? A questão de que é uma rebelião comandada por mulheres e com muitas mulheres participando. Então, mais um motivo, né, dentro da sociedade machista. Dizer, ah, não, se é mulher não é uma coisa racional, né? Reparem isso. Então ele vai mostrar, eram mulheres, os líderes desses movimentos, eram movimentos racionais, bem organizados, né? Tinham objetivos em comum, alvos já determinados, estratégias, né? Então eles iam até o local, pediam o cumprimento da regra costumeira, se em relação ao grão, em relação ao preço, né? Se não cumprisse, aí era destruído a propriedade, né? O maquinário era destruído, o moinho, né? O local de estocar os cereais. Então vejam, é muito organizado, é muito disciplinado, né? Não tem nada de uma turba enfurecida, né? Que mais que eu quero apontar? E assim ele vai apontando aí pelas fontes, né? Pelas fontes, ele vai apontando cada uma das rebeliões, as características, vai comparando. Isso que eu digo que é uma aula de como se escreve história. No geral, ele vai apontar que eram motins bem moderados, né? E faziam pouca desordem. Quer dizer, a desordem era a punição por você não negociar, né? Era a punição ao moleiro, ou fazendeiro, ou atravessador, que não negociava, que não voltava a cumprir essa relação econômica moralmente definida pela comunidade. Né? Aí destruído ou saqueado, né? Era como uma punição.
já falei que as mulheres é que lideravam, né? Aí ele vai analisar o pessoal falando, né, os testemunhos, dizendo é que as mulheres são mais inclinadas à rebelião. Né? Aí você vai vendo toda essa percepção de gênero mesmo, sendo também atribuída a essas rebeliões. Bom, e aí ele vai dizer por que então isso persiste por 100 anos? Porque era eficaz. Porque havia, sim, uma percepção que eram legítimas, porque elas pediam, né, a manutenção de coisas que eram costumeiras naquela comunidade. Então, vários grupos diferentes percebiam, né, mesmo com a expansão dessas relações capitalistas, mesmo os juízes, alguns fazendeiros, né, percebiam que eles estavam pedindo o cumprimento do costume, né? Então era legítimo, né? E outra coisa que ele aponta, que eu acho muito importante, né, é que vejo que havia mesmo esse respaldo, que as autoridades não chamam forças militares para reprimir esses motins, né? Isso é interessante. Isso mostra também como era percebido. Ele vai apontar que normalmente começavam a negociar logo no início da rebelião. A rebelião começava, você marchava, o pessoal já negocia. Marchava, né? Ia até o lugar que você ia destruir ou saquear e já começava a negociação. Exatamente por esse respaldo, né? Esse respaldo, essa economia moral era compartilhada, né? Tudo isso eu gosto muito dessa explicação que ele faz aqui ao final do texto, exatamente mostrando isso. Quer dizer, era uma outra forma de pensar mercado, era uma outra forma de pensar relações econômicas. Né? Eu faço até uma comparação aqui meio radical, se a gente pensa que o Maquiavel, em ciência política, né, que o Maquiavel instaurou uma nova forma de se pensar a política, né, fora da moral. Né? Até então se pensava, né, a arte de governar a partir de uma perspectiva moral, do que era bom, do que era ruim. E o Maquiavel, ao passar para a ideia de eficaz, né, tirou a questão política da moral. Ficou, né, num campo extramoral, amoral. Né? Se a gente fala que o Maquiavel fez isso na ciência política, a gente pode apontar que aqui as relações capitalistas baseadas principalmente no liberalismo, retirando a economia do campo da moral, né? Fazendo que a economia é extramoral. Né? A ideia de que o lucro é o sentido, né, da relação econômica não é, o que o Thompson está mostrando, não é algo natural, não é algo ahistórico, pelo contrário, é bem recente, foi construído ao final, né, do século XVIII, início do século XIX, e antes disso houve uma grande resistência de uma visão moral das relações econômicas, onde, e aqui no caso dele, na questão do século XVIII na Inglaterra, mas você pode testar essa hipótese em outros locais, é uma hipótese, né, a partir da construção de conceitos. Aqui ele verificou que é uma hipótese correta, né? Ele mostrou que essa percepção de uma economia moral era persistente e resistiu à expansão das relações capitalistas durante todo o século XVIII. Né? E isso mostra uma outra visão econômica. Né? Se o Maquiavel criou uma outra visão de política, onde a política era o reino da eficácia e não da moralidade, o capitalismo criou um outro reino econômico, onde a economia é o reino do lucro e não da moralidade, né? E não de você ter uma percepção do que é justo do que é injusto. Né? Tudo se justifica, com as maiores barbaridades, os maiores genocídios, pelo lucro. Né? Sabemos bem onde dá isso. Né? Bom, o que ele vai apontar é exatamente isso, que a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, um certo jacobinismo dentro dos movimentos, as guerras napoleônicas ao início do XIX, tudo isso é a pá de cal nessa visão moral, né, sobre as relações econômicas. O paternalismo é destruído
né, desorganizado, essa ideia costumeira, né, de relações paternalistas é desagregada, o capitalismo se estabelece como a única relação, né, e aí ele vai dizer, agora não se tem mais compaixão com os pobres, né, agora se exige dos pobres apenas disciplina. De todo jeito, o que ele quis mostrar é que não era um espasmo de fome essas rebeliões, eram sim rebeliões com padrão, com um horizonte em comum, né? Num período, adorei essa frase, quando não era natural lucrar com a miséria do outro, né? Também mostra que os consumidores resistiram, né? E que mais que eu vou dizer? Ele vai falar, ó, tá dizendo aqui, ó, a economia moral morreu, né? E essa visão continuava morta da economia moral quando nós a olhávamos não como uma moralização das relações econômicas, mas sim como um efeito de um espasmo irracional pela fome, né? As explicações economicistas, né, não percebiam que havia uma relação econômica mediada por concepções de justiça e que até as autoridades, né, do período consideravam justas. É exatamente, então, essa possibilidade que o conceito de economia moral abre, né, para a gente aplicar outras relações que podem ser mediadas por noções de moralidade, né? Relações de troca, relações sociais, que não são vistas apenas pelo sentido do lucro, mas que são vistas por um olhar de que existe algo que é justo e algo que é injusto. Como eu digo que o Didier Fassin vai aplicar sobre a questão dos refugiados, né? Um tema presente e essencial do início do século XXI, né? Que é a questão dos refugiados. Quer dizer, as legislações para aceitar pessoas refugiadas de outros países, né? Elas devem ser apenas pela questão da lógica, né? Da lógica, inclusive, da economia de mercado, ou elas devem também passar por uma questão de justiça para com o teu concidadão do mundo, né? Uma solidariedade mundo entre os seres humanos, pelo menos, né? De que não é natural você lucrar com a miséria e com o sofrimento do outro, né? Essas questões morais que o conceito de economia moral coloca são muito pertinentes nesse momento histórico que nós vivemos. Assim, um conceito construído para analisar rebeliões populares, né, contra a fome no século XVIII na Inglaterra pode ser, sim, vamos dizer assim, útil para lançar um olhar para um agora, né, para um passado que está brilhando agora, né, e a gente precisa reconhecer. Quem pegou a citação sabe do que eu estou falando, né? Estou falando do Zeitgeist lá, né? Do tempo de agora, o tempo propício do nosso amigo Benjamin. Não é à toa que a gente está trabalhando, né, com o Benjamin, com o Thompson e com o Gramsci. Outra coisa que eu quero apontar nesse segundo vídeo é retomar uma questão essencial do conceito de costume, né? Veja, o costume, ele destrói com a ideia do folclore, tá? Isso é muito importante. Se a gente viu que a tradição é uma conservação, né? O costume não, é uma bricolagem. Você reúne o que você tem disponível para uma ação. A cultura é o horizonte simbólico, né, que ampara tudo isso. Agora, o folclore é diferente disso. O folclore é um conceito que vem do afastamento que a organização da sociedade capitalista fez entre a cultura plebeia e a cultura patrícia, né? A cultura da nobreza inglesa, é o que ele vai apontar. Quer dizer, quanto mais a economia liberal vai se instituindo, você vai afastando esses patrícios, esses nobres, né? Essa elite inglesa, que é ligada à nobreza, você sabe, mesmo sendo uma sociedade burguesa, quem faz as práticas burguesas é a gentry, né? O grande
quem lucrou com todo esse processo foi a gentry. Quem é a gentry? Era a pequena nobreza, né, que adotou políticas burguesas e se desenvolveu economicamente. Posturas burguesas e atividades capitalistas e desenvolveu rapidamente nesse processo todo. Então você vê, há um afastamento entre a cultura dos plebeus e a cultura desses patrícios, dessa elite. Você reconhece nessas rebeliões ainda um horizonte de legitimação, os juízes, alguns nobres, fazendeiros concordam com essa exigência pelo direito costumeiro, mas isso vai se desagregando até o final do século XIX. Né? Nesse período longo desse século XVIII, desse período de destruição, então, dessa moralidade das relações econômicas, você também vê esse longo afastamento. Né? Os patrícios, os bem-nascidos da Inglaterra, vão cada vez mais ter essa mentalidade burguesa, essa mentalidade capitalista e vão parar de reconhecer nos plebeus como portadores de direitos. Né? E nesse aspecto, as questões culturais da questão plebeia, dos plebeus, vão cada vez mais sendo concebidos como folclore. O que é o folclore? É exatamente você recortar um rito, uma tradição do seu contexto histórico, social, cultural, econômico e transformar num objeto estético, né, separado. Né? Pensem quando a gente vê essas danças, esses grupos de dança folclórica, né? Que é algo mais anacrônico do que isso. Claro, serve para aquele grupo, para as pessoas que estão ali construir um sentido para a sua vida, serve como objeto estético de beleza da dança, né? Tudo das roupas, mas aquela dança já foi uma dança da colheita, de alegria, porque ufa, não teve geada, tem colheita, vamos comer, não vamos morrer. Né? Era de um contexto específico. E aí o folclore ele recorta e transforma num objeto estético, né? Para deleite, pela belezura da dança, mas ele não é mais algo vivo, né? É algo morto, porque não faz mais sentido naquela comunidade. Né? Então é muito interessante você pensar isso, como o folclore você apresentar costumes tradicionais, né? Como sendo do folclore, é exatamente matá-los, retirá-los da tradição, retirá-los do costume, desculpem. Né? Pegar uma tradição, retirar do costume, ou seja, do seu uso efetivo, prático, cotidiano, e transformar num objeto estético anacrônico. Né? Isso é uma boa reflexão que o nosso amigo Thompson também faz ao início. Gente, então aqui eu falei algumas coisas sobre o Thompson. Outra coisa importante que eu tenho que falar, que eu não falei ainda, pelo menos não gravado, né? Eu falei do conceito de costume, ou seja, então, essa cultura prática, né? Esse uso, né? de uma tradição oral, de normas usadas naquela comunidade para um uso efetivo de resistência a algo novo, né, como foi no caso o capitalismo. Falei da economia moral, ou seja, essas relações econômicas regradas por percepções de justiça ou injustiça, né, de certo e de errado. E eu não falei ainda que o essencial do trabalho do Thompson é o conceito de consciência de classe, né, que ele já define no prefácio. Tá? Como sempre, o Thompson abre a obra definindo os conceitos. Né? Então, no prefácio, ele define, da formação da classe operária inglesa, ele define isso. Né? Ele vai mostrar, como eu já falei em aulas anteriores para vocês, que a classe operária inglesa não é um efeito das forças produtivas e das relações de produção. Né? Que não é porque você nasce numa classe que você é uma classe. Né? Quer dizer, a classe operária inglesa se formou pelos próprios trabalhadores, né, que construíram na sua luta, né, por melhores condições de vida, uma consciência de classe. Né? Por isso que é o making of, ou seja, é a classe operária se formando como classe operária, ou seja, os trabalhadores se formando por eles mesmos como classe operária. E para a gente compreender isso, eu vou ler a citação famosa do Thompson, né? O que ele entende por classe? Por classe, primeira página do prefácio. Por classe, entenda um fenômeno histórico
que unifica uma série de acontecimentos díspares e aparentemente desconectados, tanto na matéria-prima da experiência como na consciência. Ressalto que é um fenômeno histórico. Não vejo a classe como uma estrutura, nem como uma categoria, mas como algo que ocorre efetivamente e cuja a ocorrência pode ser demonstrada nas relações humanas. Ou seja, o que ele está falando isso? A classe, você nasceu na classe, mas você se constrói como pertencente a uma classe na tua experiência coletiva de opressão, né? É exatamente aí que você se forma como classe operária. Você, trabalhador, né, e seus companheiros trabalhadores se formam como classe operária. O que ele está apontando? Que ele não vê como um conceito vazio, daquela ideia que a gente viu da classe em si e classe para si, quer dizer, você nasce na classe, mas você não tem consciência de classe, ou seja, são categorias que você aplica sobre a classe real para saber se ela tem consciência de classe ou não. Não. Ele não concorda com isso, ele acha que a classe é o que ela disser que é, tá bom? E também aqui está batendo já no conceito do marxismo estruturalista, né? Que a classe é uma estrutura, ou seja, você pertence, você está lá, né? Mas você não age, você não é sujeito da sua própria história, né? Que é a visão determinista, a visão economicista, né? E a visão do Althusser, né? do marxismo estruturalista. Não, a classe é a tua vivência, é a tua experiência. Você que está lá sendo explorado e vai vir um intelectual lá dizer, você está participando de uma estrutura, mas não tem consciência. Né? E é isso também o que ele vai abordar teoricamente no Miséria da Teoria, quer dizer, né? As pessoas que vivem, que têm a experiência da exploração, é que sabem o que elas querem pensar e como elas se formam e o que elas querem formar. Por que eu falo isso? Porque tinha muito essa noção do pré-político. Todos os movimentos de trabalhadores, antes de ser para destruir a burguesia e o capitalismo, era visto pelos marxistas como movimentos pré-políticos. Ou seja, quando eles não tinham a consciência política de que eles eram uma classe explorada por outra classe e que o único jeito de se libertar era destruindo todas as classes e a propriedade privada. Então, a vanguarda comunista, dos partidos comunistas, pensava isso. A nova esquerda inglesa, não. A nova esquerda inglesa, e o Thompson especificamente, pensa que classe e consciência de classe é o que as pessoas fazem, né? E aí o que elas pensam, né? Na efetividade da sua experiência cotidiana, tá bom? Isso é muito importante e eu queria marcar, apesar da gente esse ano não estar lendo a formação da classe operária, e sim a economia inglesa, a economia moral da multidão inglesa, tá bom? Tem vários pontos aqui que eu quero aprofundar no nosso Meet síncrono amanhã, estou gravando isso segunda-feira, amanhã na terça, a gente vai ter um Meet síncrono e aí eu quero aprofundar e tirar dúvidas. Escutem as videoaulas, espero que já tenham lido e fichado o texto e aí venham com as dúvidas para o nosso Meet síncrono amanhã, tá bom? Um abraço, até amanhã e bom estudo!